aí, bebê, você já aprendeu os benefícios do café? Agora eu tô aqui para ensinar alguns métodos e mostrar para vocês aqui algumas coisas que a gente faz aqui no café. Meu nome é Tamires, eu sou aqui da Chapelato. Se você não conhece, venha, por favor, você está intimado a vir tomar café aqui com a gente. Esse primeiro método que a gente escolheu é o coadorzinho de pano, aquele coador da vovó. Então, a gente vai usar aqui uma proporção de água, que é 10 gramas de café. É uma colher de sopa cheinha assim, mas não aquela exagerada transbordando. E 100 ml de água. Então, vou colocar aqui. Sempre que a gente faz o café, a temperatura a gente deixa ferver a água, mas não a água junto com o pó. E aí eu boto um pouquinho de água, não botei tudo, para o café ele se preparar para receber mais água e ficar ainda mais saboroso. A gente vai colocando e vai ficando essa delícia, bebê. O cheiro aqui, hein, gente? O cheiro aqui já tá top. Esse método ele é simples. Apesar de ser de paninho, tem gente que tem algum preconceito, ele é uma delícia. Eu particularmente gosto muito e o pessoal que vem aqui também adora, porque tem toda aquela nostalgia e realmente é muito bom. Quando a gente compra o nosso coadorzinho de pano, ele vem assim, ó, novinho, branquinho. O que acontece com esse paninho? A gente não pode usar ele assim que ele chega, então a gente tem que fazer uns 2 cafezinhos, descartar. E aí a gente começa, de fato, a utilizar o nosso paninho, certo? Então, como é que a gente faz depois para guardar esse paninho? Ó, esse aqui eu já trouxe, que ele estava guardado. Gente, ele não tá velho. Aqui os paninhos, eles duram 1 mês. Em casa, eu creio que vocês devem usar um pouco menos, então deve durar uns 4, 5 meses, por aí. Depois disso é interessante descartar porque ele começa a absorver os sabores da geladeira. A gente lava ele, descarto aqui o pó, lavo ele em água corrente, sem colocar sabão, para que não haja contaminação, nem que fique algum resíduo. Depois eu vou torcer ele para que ele fique bem sequinho, coloco ele dentro de uma vasilhinha e coloco na geladeira. Gente, esse método aqui é a Hario V60, ele é um método japonês. Ele lembra muito um método comum que a gente tem em casa, mas ele é totalmente diferente. Ele tem essas ranhuras aqui em espiral, ele permite que o pó ele se expanda e não fique retido aqui e não haja amargor. Aqui dentro o orifício de saída dele também é bem maior que o método tradicional. Depois eu posso até mostrar para vocês como o furinho é bem pequenininho do método que a gente tem em casa. Esse aqui é bem maior e ele permite que o café ele não fique retido e deixa o café mais doce, ele realça a acidez do café. Então funciona a mesma coisa, a gente vai fazer uma pré-infusão, que é colocar um pouquinho d'água e deixar o café ali coarando, para receber mais água e ficar ainda mais saboroso. A Hario V60 é super fácil de achar, você encontra na internet hoje com muita facilidade, não precisa importar, porque tem alguns métodos que você tem que importar, então isso traz uma certa dificuldade. É um método que tem aqui no Brasil com muita facilidade. Então, agora a gente tem aqui um trio da pesada, que são 3 métodos que são diferentes entre si, mas tem algumas similaridades. Eu vou começar aqui pela Clever, não que ele tenha tanta similaridade com os outros, mas porque ele precisa de 2 minutinhos de infusão. Então vou começar por ele, que quando eu terminar os outros, ele já vai estar bem prontinho. Segue o mesmo passo, gente. Coloca um pouquinho de água para fazer a pré-infusão e deixar esse café prontinho para receber mais água. E aí esse café vai ficar bem mais encorpado, mais delicioso. Então vou colocar aqui um pouquinho, deixa ali 30 segundinhos é o suficiente, não precisa se estender mais que isso. Esse aqui ele é um método americano, como o próprio nome dele diz, Clever, ele é esperto, ele é um método que vai deixar o café mais encorpado, vai realçar os sabores do café e ele vai ficar aqui 2 minutinhos e aí vocês vão ver a magia da coisa. A gente tem aqui a Calita e temos aqui o nosso método coar. Gente, se vocês observarem, eles são o inverso um do outro. Esse aqui tem o porta-filtro todo retinho, com o seu filtro todo ondulado. E esse aqui tem o porta-filtro ondulado e o filtro retinho. Será que dá o mesmo café? Parece, mas esse café vai ficar um pouco diferente.
Então vou colocar aqui a pré-infusão. Primeiro, gente, o material que esse aqui é feito, que é uma cerâmica, faz com que o café fique diferente do outro, que é em vidro. Então já vamos ter uma diferença aí. Temos uma diferença também no orifício de saída. O orifício de saída do coar é um pouco maior, que nós temos 3 furinhos pequenos, esse aqui é um orifício único. Ambos, o café não fica retido, ele vai passar por entre essas valetas que tem aqui. E os dois vão deixar um café doce, suave, delicioso. O coar, ele tem uma característica interessante, não sei se vocês sabem, mas ele é pernambucano. É um método criado pelo pessoal lá da CAF, Barista Lidiane, junto com alguns parceiros dela. Então é um método sensacional e é daqui do Nordeste, a gente tem que valorizar o que é nosso. A Cleve é bastante interessante porque ela usa o método da infusão, a água ficou aqui há algum tempo, e usa filtração porque a gente tem um filtrinho de papel que vai interferir e deixar o café mais limpo. Então, quando a gente coloca aqui sobre a xícara, a mágica acontece, o café é liberado e o barista ele pode controlar isso, eu posso parar essa liberação, e isso tudo vai interferir no sabor do meu café. E é aqui que a gente dá a diferença entre eles. Gente, temos agora aqui 3 métodos muito feras. Esses métodos aqui, eles têm infusão, pela sua característica, uma das suas características principais. E esses dois aqui, que é prensa francesa e presca, eles utilizam principalmente a infusão e a sua filtração é através de uma telinha, gente, de aço inoxidável. Se vocês observarem, a da prensa francesa é um pouco mais grossinho do que esse, então os furinhos desse aqui são bem menores. E apesar de serem bem parecidos, o sabor ele vai ficar bem diferente. E essa aqui é a nossa Aeropress. Esse método ele é bem interessante, é o que eu vou começar fazendo porque a infusão dele é um pouquinho menor. E ele envolve infusão, ele envolve filtração, ele tem um filtrinho de papel aqui nesse suporte. E ele também envolve pressão. Então ele envolve 3 características de filtragem, é um método super completo. E o interessante dele, aqui ó gente, como qualquer outro, a gente começa fazendo a pré-infusão para despertar os sabores do café e aromas. Aí fica aqui 30 segundinhos e a gente despeja o restante. Ele é muito interessante, porque ele é o único método que tem um campeonato apenas para ele, de café coado. Então as pessoas botam mais infusão, botam mais pó, botam menos pó, e aí eles vão despertando sabores que são únicos. Ele é muito interessante esse método. E aí você finaliza aqui e deixa 2 minutinhos. Precisa ser só 2 minutinhos, Tami? Não, não precisa. Se quiser deixar um pouco mais, pode deixar um pouco mais, pode deixar um pouco menos. E isso é o que torna esse café tão interessante, por isso que tem um campeonato só para ele. Vamos lá, prensa francesa. A prensa francesa, ela é muito conhecida pela sua elegância. Então, muita gente quer ela em casa porque ela é elegante. É um método lindo. E ele é o método, de todos os métodos que existem, o que vai te dar o sabor do café mais real possível. Então, ele é o puro gosto do café, das notas, ele preserva os óleos essenciais do café, o sabor mesmo do café é o que vai mais preservar. Então, você vai ver que quando eu fizer esse método, ele vai estar totalmente oleoso por cima, vai ter um óleozinho, porque realmente é o óleo do café, ele possui isso. Então, eu fiz a pré-infusão, como em todos os outros métodos, e vou terminar de colocar o restante da água. Vou girando assim, sempre com delicadeza, gente. Café a gente não pode ter pressa, tem que ser com delicadeza, tem que ser com amor. Porque é só momentos de amor que o café envolve, né? Então vamos lá. Vou deixar aqui 4 minutinhos. E agora a presca. Um detalhe interessante sobre a presca é que a moagem dela é um pouquinho mais fina que a prensa francesa que a gente utiliza aqui no café, mas também não é tão fina quanto os outros métodos. Ele também não tem papel, é só a telinha mesmo. E apesar disso, ele vai dar um sabor um pouco diferente. Esses 2 métodos são os mais cafeinados que a gente tem na casa, porque o café ele é hidrossolúvel, então a cafeína ela vai ser liberada de acordo com o tempo que ela passa em contato com a água. Então
Então, esses métodos aqui são excelentes para treinos. Eu gosto muito deles quando eu vou treinar ou fazer algo do tipo que me envolva, que eu tenho que ter uma grande energia, porque realmente eu vou ficar cafeinada, real. Então, a Aeropress, ela tem esse material bem resistente e ele lembra muito um êmbolo de uma seringa. Você vê que ele está resistindo à minha força, então ele tem pressão real. Essa pressão também é o que vai fazer diferença lá nos campeonatos, tudo. E ele foi criado por um dono de uma fábrica de brinquedo, que é também bastante interessante. E é um método bem legal para você levar em viagens, porque ele é bem resistente, então você não fica preocupado de quebrar ou algo do tipo. E é bem legal. E um café delicioso. Gente, até o aroma dele, eu adoro esse método. Então, gente, a Presca é brasileira, é nossa, não é nordestina, infelizmente, mas também é nossa, então a gente dá muito valor. Para finalizar a Presca é muito fácil, você abre a tampinha, certo? E vai descendo um pouquinho. Se apresentar alguma resistência, vamos supor que eu apresentou alguma resistência, porque às vezes apresenta. Eu subo um pouquinho ela, dou uma giradinha e volto a descer, certo? Aqui no momento a gente não está apresentando nenhuma resistência, está descendo perfeita. E aí, terminando aqui, ela vai ficar um pouco levantadinha assim, gente, mas não tem perigo de transbordar por aqui não. É por causa do pozinho dela. Para medir, essa daqui também é muito fácil, por isso que ela é super fácil de levar em viagens também, porque é só você colocar de pó quanto baixa até aqui e de água até uma listrinha que tem aqui dentro. Então você não precisa de balança, não precisa de colher, não precisa de nada, é só colocar o pó e colocar a água. E se servir, além de render bastante. Olha a cor desse café, gente. Essa aqui é a nossa prensinha francesa e para finalizar ela tem um detalhezinho diferente que a gente não fez na Presca. A gente vai dar uma afastadinha nessa borrinha que está em cima e a gente vai unir as colheres, uma de costa para outra, certo? 2 colherzinhas e vamos abri-las como se fosse uma conchinha, algo do tipo. E vai sair toda essa parte de cima. Então, você está tirando o pó do café? Não é, gente. Essa parte de cima é uma espuminha que ele forma, que são, ó, vocês veem que é espuminha, sai pouquinho pó. São os gases do café que ficam nessa espuminha que dão muito amargor. Então é super interessante tirar. Mas se você gosta de um café com uma pegada mais amarga, tudo bem, pode utilizar com ela mesmo, que não vai fazer diferença. Gente, então a gente mostrou aqui vários tipos de cafés coados para vocês aprenderem, fazerem aí na casa de vocês, super fácil. A gente não abordou muito tipos de café, mas café não é tudo igual, café é diferente, café é tudo diferente. Nós trabalhamos aqui na Chapelato com cafés especiais, que são cafés bem mais cuidados, são cafés que são cuidados desde o planejamento de um plantio, colheita, a torra, o seu beneficiamento, tudo é pensado. São cafés com uma consciência de toda a sua cadeia produtiva. E a gente tem aqui na Chapelato esses 4 perfis de torra que você pode encontrar aqui. Todos estão em grão. E aqui a gente moe na hora para você, sem qualquer custo adicional. Eles são lindos para você usar na sua casa, para você dar de presente. Maravilhosos, gente. Leva para você, vai, bebê. E olha, a gente fica aqui na Rodrigues Alves, próximo do Espaço América, da Baritec, do Hospital São Lucas. Eu tenho certeza que você vai querer vir aqui. Não é só café, mas tem café também, tem bolo, tem salgado, tem tudo no mundo e tem amor. Vem se bora! E depois dessa dose extra de café, nosso programa vai para um rápido intervalo, mas a gente volta em instantes falando ainda sobre alimentação e saúde. É daqui a pouquinho, eu espero por você.